Olá, boa noite. Estamos na nossa aula de economia. Então, nossa quinta aula. Sempre uma satisfação estar com vocês. Meu maior desejo realmente é vocês realmente crescendo profissionalmente, sempre se desenvolvendo. Então, nós temos aqui estruturada a nossa aula com a apresentação das teorias da economia, trabalho para fixação do conteúdo e uma leitura para a próxima aula. O que nós já aprendemos, pessoal? O conceito de economia, os problemas econômicos fundamentais, as decisões de produzir relacionadas à curva de possibilidade de produção, a CPP, e os 10 princípios de economia, de Gregory Mankiw. Vimos como pensam os economistas, né? O objetivo da aula, apresentar a interdependência e ganhos de comércio. Ok? Então, o que é interdependência? O que são ganhos de comércio? Nós vemos aqui que nós temos na economia, certo? A interdependência de comércio, porque nem os países não produzem bens e serviços suficientes. Então, o que acontece? É necessário haver uma relação entre os países para que haja o fornecimento de bens e serviços de outros lugares, no qual há uma especialização na produção. Por isso, é necessário, então, que determinados países produzam determinados bens e serviços, né? E aí, essa produção de bens e serviços gera um ganho de comércio, né? Eu aqui selecionei alguns hiperlinks, depois vocês entram aqui, Tradeway Space, em que vocês observam alguns ganhos de comércio, alguns impactos do comércio internacional para algumas empresas, como é que o comércio internacional beneficia algumas empresas aqui. Aqui também, novamente, Sana Research, né? Então, nós temos aqui pesquisa do Sol, né? E nós vemos aqui artigos também sobre comércio internacional, mostrando a importância do comércio internacional entre os países, como é importante comercializar entre os países, como é que os países eles ganham, então, com os ganhos na comercialização, com as relações comerciais. Considere um dia típico, né? O seu dia típico. Você foi acordado por um despertador feito na Coreia do Sul, tomou o suco de laranja do Santo Antônio de Jesus, sua roupa foi feita na China, você viu o Bom Dia Brasil de Brasília em uma TV feita em Taiwan. Você veio para a faculdade forte em um carro montado na Argentina, com componentes de pelo menos 6 outros países. E aí nós temos aqui eu peguei um artigo aqui do International Monetary Fund, Fundo Monetário Internacional, em que vocês observam aqui também o crescimento mundial, e o Brasil com esse papel do crescimento mundial, e realmente como é que o Fundo Monetário Internacional ele coopera para o desenvolvimento de várias economias no mundo, né? Então, quer dizer, várias multinacionais, várias empresas estão aí produzindo, tendo ganhos de comércio, se desenvolvendo economicamente, baseado nessas empresas realmente que produzem determinados bens e serviços para a economia, suprem realmente determinadas empresas para o comércio internacional por meio de financiamentos internacionais, de fundos internacionais. Várias empresas então, se beneficiam desses fundos, várias na verdade, países se beneficiam desse fundo, ou seja, essas empresas se beneficiam por meio dessas relações entre países, ok? Entre governos. Aqui, nós vemos uma questão da interdependência e ganhos de comércio. Lembre-se, a economia estuda como a sociedade produz e distribui seus bens e serviços, de forma que os desejos e necessidades da sociedade sejam satisfeitos. Ok? Então, a questão toda que nós vemos, quando nós falamos de interdependência e ganhos de comércio, essa questão da relação comercial de um país que produz um bem e realmente não produz outros bens, ou um conjunto de bens, né? Uma cesta de bens, quando nós falamos de economia. E realmente, então, nós vemos que alguns bens que não são produzidos são necessários para ser consumidos, demandados pela população. Às vezes são peças de computador, comidas, alimentos. Nós estamos nos referindo aqui a roupas, nós estamos falando a peças de determinadas máquinas, equipamentos. Então, a interdependência, ela
está também relacionado a determinados ganhos de comércio. Então, existe uma sinergia, uma inter-relação, uma relação meio que, em certo sentido, orgânica e talvez metabólica entre os países, entre as nações. Então, há realmente benefício, tanto é assim que você vê alguns blocos econômicos se beneficiando e outros não. Por exemplo, a União Europeia se beneficia, né, de todos os países que compõem a União Europeia, mas teve um momento em que o Brexit, ou seja, a saída da União Europeia, né, ela foi necessária para a Inglaterra, que não estava se sentindo beneficiada, mas, no geral, nós vemos ganhos de comércio, ganhos de mão de obra, ganhos de produtividade. Aqui no Brasil, nós temos o Mercosul. Né? Mercosul com o Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai. O Chile ali com negócios, né, bilaterais, acordos bilaterais. Né? Então, é importante a comercialização entre os países. Existe realmente um benefício mútuo no comércio internacional. As balanças comerciais de todos os países se beneficiam de alguma maneira. Né? Sempre, cada país procura aumentar saldos positivos em sua balança comercial por meio de realmente exportar mais do que importar. Vira e mexe, para alguns países importam mais do que exportam. Se você importa mais do que exporta, isso provavelmente vai gerar um déficit na balança comercial. Quando nós falamos aqui sobre interdependência e ganhos de comércio, nós também precisamos considerar como satisfazemos as nossas necessidades e desejos. Podemos ser economicamente independentes, podemos nos especializar e comercializar com outros, tornando-nos independentes. Né? Essa independência... Aí é uma coisa difícil, né, professor? Ser independente, ainda mais um país como o nosso, que depender de jeito que está falando aí, é uma coisa mais complexa. Porque o cara só quer para si mesmo, está pensando nos outros. Então, essa pergunta é uma pergunta, na verdade, é para ficar como uma pergunta retórica, não uma afirmação propriamente dita. Na verdade, o ponto aqui é que nós somos interdependentes, né? Nós somos interdependentes de outras nações, de outros países, de outras economias. Então, era para ficar um ponto de interrogação bem aqui para nós, porque o que nós vemos, na verdade, é uma forte situação em que as economias elas ficam sempre em situações de precariedade, né, em algumas nações, várias nações, principalmente nações subdesenvolvidas, porque a sua balança comercial acaba sendo sempre deficitária. Né? Acaba, na verdade, importando mais do que exportando. Se você importa mais do que exporta, significa que você é dependente de bens e serviços de outras nações. Sim. Por exemplo, o Brasil agora, nesse período que passar de pandemia, vai encorajar os brasileiros a comprar produtos nacionais e não produtos internacionais. Né? Sim, é o que deveria ser mais, né, professor? Ter mais encorajar os produtos nossos mesmo de que comprar produtos internacionais, de que produtos internacionais de outros países, não a nossa, no caso. Certo. E vocês veem também o seguinte, né? O FMI, você vê aqui, eu coloquei uma charge, prevê forte desaceleração no crescimento global para 2020. Coloquei um artigozinho sobre esse assunto, né, que é uma grande tendência de desaceleração, ou seja, a economia passar, na verdade, a economia global, o PIB global, de produzir menos bens e serviços, e vai ser uma tendência de cada país se voltar para si mesmo. Ou seja, cada país encorajar o consumo interno e não o consumo de bens produzidos fora do país, externo, consumo externo. Ok? Sim. Eu peço que vocês desliguem os microfones depois da falação. Vamos lá, pessoal. Interdependência e ganhos de comércio ainda. Indivíduos e países se especializam e trocam produtos como forma de evitar a escassez. Então, qual é o temor? O temor é de faltar determinados bens e serviços que são importantes para a sociedade. Observa, recentemente nós vimos uma limitação na produção de um bem, né, que é importantíssimo para
a sobrevivência de algumas vítimas de coronavírus, que são os respiradores, né? Aquelas máquinas para respirar, fazer a pessoa respirar, né? Aquelas máquinas realmente que ajudam a respiração mecânica, quando a pessoa está com dificuldade de respirar. Então, como ela é limitada a produção desse bem para a sociedade, gera uma situação de escassez. Certo? E essa situação de escassez, ela vai promover, ela vai produzir uma situação realmente de alguma precariedade, alguma falta de assistência, algum problema realmente para a sociedade, ok? Aqui nós temos um artigo, na revista Economia. A China tem o maior crescimento em exportações de serviços de tecnologia da informação, né? Brasil é destaque sul-americano, né? Essas TICs, né? Essas tecnologias, né? De informação, comunicação e tudo, elas são realmente tecnologias de ponta que ajudam a aumentar a receita, né? De importação, como, por exemplo, da China, e o Brasil realmente já deveria estar investindo em alguma tecnologia que aumentasse a sua balança de pagamentos, né? Então, produzisse saldo positivo na sua balança de pagamentos. Então, é importantíssima essa questão de considerar a balança de pagamento de um país. O que é a balança de pagamentos? A balança de pagamentos é a relação de importação e exportação, né? Como eu já falei anteriormente, se você exporta mais do que importa, considerando apenas a balança de pagamentos, você tende a ter um saldo positivo, por exemplo, na balança de pagamentos, no BP, né? Se você acaba, na verdade, importando mais do que exportando, você vai ter um saldo de balança de pagamentos deficitário, ok? Outro ponto aqui que nós precisamos considerar: interdependência ainda em ganhos de comércio. Mas se a observação anterior é correta, então temos duas perguntas. Por que interdependência é a norma? O que determina a produção e o comércio? Né? Então, são perguntas. Economia no mundo globalizado. Esse aqui é um artigo também interessante aí para vocês. Economia no mundo globalizado. Nós estamos vivendo realmente na globalização da economia, na interdependência e, ao mesmo tempo, na globalização de problemas sociais, econômicos, políticos, e de saúde. Nós estamos vendo uma globalização do problema de saúde, recentemente, com a situação do coronavírus. Então, são perguntas que nós fazemos aqui, né, que determina a produção e o comércio. O que vai determinar a produção de um país? O que vai determinar a comercialização de um país? Será que realmente, então, a interdependência é a norma? O país realmente pode ser independente? A pergunta, então, para nós sobre a interdependência é a norma, nós temos que considerar o seguinte: a interdependência ocorre porque os indivíduos estão em melhor situação quando se especializam e comercializam. Certo? Então, realmente, aqueles que se especializam na produção de determinados bens levam vantagens sobre aqueles que não se especializam. Então, a especialização na produção ela é importante para a cadeia produtiva, para realmente o suprimento das necessidades e das demandas. Aqui nós estamos vendo, eu deixei para vocês esse artigo, soluções para fomentar o setor logístico portuário do Nordeste. Aqui nós vemos que existe uma gestão da cadeia de suprimento. Esse artigo é sobre a questão logística, né, sobre transporte na área marítima, né, e existem várias modalidades de transporte, né, terrestre, aquático, né, o hidroviário, o aquático, né, o aeroviário, dutoviário, ferroviário. Aqui nós vemos o seguinte: o contexto então, que nós vemos é que existe a necessidade, quando nós falamos de logística, do suprimento da cadeia. Existe uma cadeia de suprimento que vai desde a produção do bem, o suprimento para as indústrias que vão processar os produtos, as matérias-primas, realmente quando chega no centro de distribuição, quando realmente é distribuído, chega ao atacadista, ao varejista, então, aí o consumidor final. Então, nós vemos toda uma cadeia de suprimento e uma gestão necessária dessa cadeia de suprimento, certo? Então, quando nós estamos falando aqui de interdependência, de ganhos de comércio, nós precisamos considerar, então, que na especialização,
alguns países, os países, de maneira geral, precisam considerar, na sua especialização, a cadeia de suprimento, precisam considerar o abastecimento, precisam considerar que realmente se especializar na produção deve levar em consideração problemas de transporte, problemas logísticos, questões realmente de produção, de alocação dos transportes, de armazenamento, ok? Então, a especialização e a comercialização, elas são necessárias para haver ganhos de comércio, ganhos na comercialização, para que haja realmente em termos de balanço de pagamentos, um saldo superavitário. Assim como nas empresas existe a contabilidade, né, a contabilidade comercial, cada país tem a sua contabilidade geral. Essa contabilidade geral nós chamamos de contas nacionais, que envolve o balanço de pagamento, ou contabilidade social. Duas maneiras são chamadas: contabilidade social ou contas nacionais. Ok, pessoal? Ainda em interdependência e ganhos de comércio, eu pergunto: o que determina a produção e o comércio? Os diferentes custos de oportunidade de produção. Tá? Isso vai determinar, certo, os ganhos de comércio, né? Diferentes custos de oportunidade. O que é que nós falamos que é custo de oportunidade? Nós já falamos que isso envolve uma taxa de sacrifício, nós já falamos que isso envolve, na verdade, o que você deixa de ganhar. Existem, então, as evidências que sugerem que a consolidação do mercado continuará a exercer nos próximos anos. Isso aqui é um artigo, né? As evidências que sugerem a consolidação do mercado. Deixei aqui esse artigo para vocês. E, realmente, o custo de oportunidade ele precisa ser considerado quando você fala de produção e de comércio. Poderia estar investindo em determinado setor, você vai investir em outro setor, mas qual a lucratividade, quais são os custos de oportunidade que você teve, né? Ou seja, que você deixou de ganhar com aquele tipo de investimento. Aqui nós temos Professor, eu fiz uma pergunta lá no chat, só que eu acho que você não conseguiu ver ainda. Eu perguntei com relação a essa interdependência. Como que a gente pode ver o Brasil nesse momento, como ele é um grande exportador de commodities, em especial no petróleo, nesse momento da pandemia? Então, nesse momento da pandemia, ela está ocorrendo justamente com um problema que aconteceu recentemente, né? Da OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, baixaram o preço do petróleo. E quem manda ali praticamente são aqueles sheiks, o mundo árabe ali do Oriente Médio, juntamente com a Rússia. Eles praticamente controlam o preço e eles resolveram baixar o preço. Só que acontece, eles têm um custo menor de extração do petróleo. O custo deles é menor porque eles exploram na superfície. Nós exploramos o nosso petróleo ali no pré-sal, nós precisamos pegar nas profundezas do mar, nosso petróleo. Então, existe todo um custo de extração do petróleo. Assim, dessa maneira, com a queda do preço do petróleo, do preço internacional do petróleo, é mais barato comprar petróleo desses países, da Rússia, do mundo árabe, ali, do Oriente Médio, do que o nosso próprio petróleo. Então, para a Petrobras não quebrar, eles começaram a vender o nosso próprio petróleo para nós a um preço mais em conta. Tá? Então, nós podemos dizer que nós somos autossuficientes em termos de energia, ou de mobilidade, ou de combustível para mobilidade na área de transportes? Podemos, certo? A um custo que é o nosso próprio custo de produção da nossa empresa, Petrobras, que nós já temos aqui, certo? Então, nós podemos dizer que nós podemos ter uma autossuficiência, mas aí estava havendo aí uma discussão para que aumentasse o preço, né, do petróleo, que eu duvido que vai acontecer, até porque, observa, no mundo todo, as pessoas deixaram de se deslocar praticamente como se deslocavam antes, em termos de trabalho, de lazer, viagens que deixaram de ser realizadas. Então, como a demanda do petróleo diminuiu, o preço tende, se esse bem, que é o petróleo, ele agora se torna abundante, o que vai acontecer com o preço, baseado na lei da oferta e da demanda? O preço tende a diminuir, a cair. Se o preço tende a cair, o preço mais ainda, então, você vê aí o nosso
nossa gasolina sendo vendida a um preço mais baixo do que estava sendo vendida recentemente. Você chega num posto, está mais baixo do que era, né? As pessoas diminuíram o seu deslocamento. Então, aí passaram a vender o petróleo, o gasolina a um preço mais em conta, né? Respondeu a tua pergunta? Respondeu, sim, professor. Eu estava falando mais em relação a essa questão das commodities, tanto o petróleo quanto o minério de ferro, né? Também acredito que o minério de ferro também deve entrar nessa mesma linha, né? Minério de ferro, talvez não, porque, na verdade, são poucos, não são tantos os países assim que são tão proeminentes como o Brasil na exportação de minério de ferro. O Brasil tem uma vocação de extração de minério de ferro, de manganês, bauxita e outros minérios de ferro, tungstênio e tal. Então, vocação porque, na verdade, eu digo que tem abundância, né? Assim, a exploração é contínua aí, muita exploração para países como a China e outros lugares aí. Então, eu acho que nesse aspecto não vai ser abalado, né? Mas, né, existem outras áreas aí que talvez o Brasil ele venda para a sua própria população o alimento que era vendido para fora. Eu creio que talvez nesse aspecto, para atender a demanda interna, acredito que seja talvez haja um subsídio governamental para que encoraje os exportadores de alimento a venderem a comida para cá, para o próprio Brasil, que ele tem uma riqueza muito grande em termos de alimento. Eu estou falando isso por causa de uma possível crise de desabastecimento. Melhorou aí? Respondeu? Sim, professor, obrigado. Beleza. Então, pessoal, o que nós vemos aqui? Imagine dois produtos, batata e carne. Isso aqui é só um exemplo, é uma coisa hipotética, tá, pessoal? Dois indivíduos, agricultor e fazendeiro. Agricultor cuidando da batata e fazendeiro da carne. Produzindo, são aí dois produtores, né, distintos. Né? O que cada um deve produzir, por que eles devem comercializar? O que eles vão produzir vai levar em consideração o custo de oportunidade que cada um deles tem. Por que eles devem comercializar? Então, vai depender dos ganhos de comércio que eles têm em cada produção. Aí, pessoal, nós vemos o seguinte: sendo economicamente independente, o agricultor e o fazendeiro produzem uma quantidade limitada de batata e carne. Né? Até porque os recursos são limitados. Né? Então, eles vão ter um determinado nível de produção, escasso, né? Não é ilimitado, como já vimos isso. Cada um consome o que produz, nesse exemplo aqui, sendo independente. Não há trade-off, né? Ou seja, não há essa permuta, né? Essa troca, né? De um bem pelo outro. A fronteira de possibilidade de produção é também a fronteira de possibilidade de consumo. Então, há uma convergência da fronteira de possibilidade de produção para a fronteira de possibilidade de consumo, porque significa que tudo que é produzido é consumido. É como se fosse uma espécie de economia simplificada, fechada, em que realmente tudo que produz consome. Não há trade-off dessa maneira. Então, por que surge a fronteira de possibilidade de produção? Surge na medida em que nós precisamos, tendo dois bens, né, no caso, produção de 2 quilos de carne e 4 quilos de batata, na fronteira de possibilidade de produção do agricultor. E aqui nós temos um bem-ar sendo produzido, certo? Nessa fronteira. Nesse ponto A, nós temos aqui que é produzido 1 quilo de carne e 2 quilos de batata. Observa que, para haver um trade-off, uma alternância aí, o limite de produção de carne vai até 2 quilos e o limite de produção de batata vai até 4. Ok? Então, pessoal, o que nós vemos? Nesse sentido, tá? A Aline Falcão que está querendo entrar aqui. Tá. Beleza. Nesse sentido aqui, nós temos a produção realmente de carne e batata, né, na fronteira de possibilidade de produção do agricultor. E nós temos aqui um ponto, que é um ponto que indica, então, a produção de 1 quilo de carne e 2 quilos de batata. É o ponto A.
Tá? Então, aqui é um modelinho hipotético apenas para simplificar a nossa realidade, como vimos falando já em aulas anteriores. Aqui nós temos o outro modelo, em que, na fronteira de possibilidade de produção, do fazendeiro. Na fronteira de possibilidade de produção do fazendeiro, observa que são produzidos 5 quilos de batata e 40 quilos de carne. Né? Esse aqui é o limite de produção para cada um. Considerando um ponto de produção, no qual eles têm o limite de produção, ó, o ponto B, certo? Na verdade, é produzido aqui 20 quilos de carne e 2,5 quilos de batata. Tá? Aqui, na verdade, aqui, ó, são 20 quilos de carne no ponto B e 2,5 quilos de batata no ponto B. Então, nós vemos aqui que esse ponto B é o ponto realmente ótimo de produção de 20 para 2,5, podemos dizer, ou seja, de carne para batata. Tá ok, pessoal? Então, se ele quisesse produzir, por exemplo, a totalidade de quilos de carne, 40 quilos de carne, ele ia produzir, na verdade, 0 quilos de batata, ele produziria 40 quilos de carne. Se ele quisesse produzir, na verdade, os 5 quilos de batata, ele produziria 0 quilos de carne. Todos os recursos, matérias-primas, os setores, recursos disponíveis para a produção, seria isso. Então, isso aqui está relacionado à fronteira de possibilidade de produção, ou seja, o seu limite. O que é uma fronteira? É o limite, é o limiar de produção. Tá? Então, esse é o ponto aqui, ótimo, o ponto B, que é produzir uma coisa meio que mediana entre os dois, entre carne e batata, né? 50% de cada um. Aqui, nesse exemplo aqui, é a mesma coisa. Ó. Observa. Para produzir a fronteira de possibilidade de produção do agricultor, o custo dele de produzir 2 quilos de carne é produzir 0 de batata. Esse que é o custo de oportunidade dele. O custo de oportunidade dele de produzir 4 quilos de batata é produzir 0 de carne. Assim como o custo de oportunidade dele de produzir 2 quilos de batata é produzir 1 quilo de carne. Ou seja, 1,5, 50%. 1,5. Observa a nosso gráfico. Observa que podemos colocar isso em números, né, em frações, mas, na verdade, no fundo corresponde às mesmas coisas. Aqui, no caso, é 1,5, 1 para 2, né, no ponto A. Ok? E aqui, 20 para 2,5 no ponto B. Ok, pessoal? Se o fazendeiro e o agricultor se especializarem em produzir aquilo que são expertos e comercializarem esses produtos entre eles, eles estarão em melhor situação do que se não comercializassem. O agricultor deve produzir batatas e o fazendeiro deve produzir carne. Então, é normal, é natural que cada um se especialize na sua própria produção, no que realmente tem mais vantagens em termos de produção, de especialização. Então, o princípio, então, nós vamos falar já no princípio da vantagem comparativa, ou seja, comparativamente, cada um deve se especializar em fazer o quê? O que determina quem deve produzir o quê? Enquanto cada produto deve ser comercializado pelo outro, enquanto que cada produto deve ser comercializado. Diferenças nos custos de produção. Quem produz o quê a menor custo? Existem 2 maneiras de medir. Então, nós temos algumas maneiras de nós medirmos isso aí. Nós vamos considerar, então, aqui a teoria das vantagens comparativas. Né? A teoria das vantagens comparativas. Aqui, 2 autores importantes, Adam Smith, de 1776, né? Davi Ricardo, de 1817, no qual cada um teorizou sobre alguma coisa relacionada ao comércio internacional. 2 teorias importantes. Adam Smith, ele desenvolveu uma teoria sobre vantagem absoluta. Qual era a teoria da vantagem absoluta de Adam Smith? Cada país deve concentrar-se em produzir somente as mercadorias que apresentar melhores condições de fazê-lo. Tá? Essa é a teoria de Adam Smith. Produzir aquilo que tem maior vocação, maior desenvolvimento, maior desenvoltura, maior capacidade de produzir. Isso quando nós falamos em termos absolutos. O país produz determinada produção, realmente, de batata em determinado período de tempo, 1 ano.
Então, se ele tem todos os recursos para a produção de batata, ele deve se especializar realmente na produção de batata, né? Agora, nós vemos o seguinte, existe a teoria também de Davi Ricardo. Davi Ricardo, ele falava sobre a teoria da vantagem comparativa. Na teoria da vantagem comparativa, cada país deve concentrar-se em mercadorias que apresentem maior vantagem absoluta ou menor desvantagem comparativa entre si. Então, na teoria da vantagem comparativa, o país vai considerar a sua vantagem na produção de determinados bens. Se o país realmente ele tem, o custo dele é menor de produção ou de exportação de minério de ferro, de manganês, de bauxita, se realmente o custo de produção é menor em termos agrícolas, né, ou seja, na produção agrícola, aí ele vai ter que considerar realmente esse ponto, né, para poder desenvolver a sua teoria, essa questão da vantagem comparativa. Então, ele vai verificar aquilo que ele tem vantagem em relação aos outros. É isso que é a teoria da vantagem comparativa. Porque não vai adiantar ele ter vantagem absoluta na produção de um bem, porque, de repente, essa vantagem absoluta pode não estimular as outras economias a considerarem a produção realmente a demanda desse produto no seu país. Né? Algumas economias podem pensar, não, ele tem vantagem absoluta nisso, só que é um baixo custo de produção disso para ele, mas é um alto custo de consumo para mim. Eu vou verificar outro país que tem um menor custo de produção, ou seja, um preço mais atrativo para poder realmente consumir determinado produto. A questão é essa da vantagem absoluta e da vantagem comparativa. Tá? Então, realmente foi tremenda essas duas percepções desses dois autores, tanto do Adam Smith como do Davi Ricardo, sobre teoria da vantagem absoluta e teoria da vantagem comparativa. Aqui nos princípios da vantagem comparativa, nós podemos perceber o seguinte: medindo diferenças nos custos de produção, horas necessárias para produzir uma unidade de um produto, carne ou batata. Então, quais são as horas de produção? Então, o tempo de produção ele vai determinar também realmente a vantagem comparativa que determinado país tem. O custo de oportunidade, é a quantidade de um produto sacrificado para produzir outro produto. Certo? O custo de oportunidade é isso, a quantidade de um produto sacrificado para produzir outro produto. Tá? Então, significa que é uma taxa de sacrifício, aquilo que você deixa de ganhar. Tá? A vantagem absoluta, ela descreve a produtividade de uma pessoa, firma ou país em relação à outra. Aí nós temos um produtor que consegue produzir um produto utilizando-se de uma quantidade menor de insumos. Disse que ele tem vantagem absoluta na produção daquele produto. Ora, o país, a economia, tem baixo custo de produção. Os insumos eles são facilmente adquiridos no seu próprio país, na sua própria economia. Então, o que nós vemos? Realmente, se existe essa situação, então, de baixo custo de produção, né, é natural que uma economia realmente se sinta confortável em produzir aquele bem. Mas, como nós falamos, pode não ser uma coisa realmente atrativa para outras economias o consumo de determinados bens. Né? Um bem que realmente ele não oferece um baixo custo de produção em relação a outra economia. Tá? Um baixo custo de comercialização. Por isso que a gente está falando de ganhos de comércio. Tá? Então, outra questão da vantagem comparativa em relação à absoluta, compara produtos levando-se em conta o seu custo de oportunidade. Não é simplesmente você considerar o custo de produção, mas o custo de oportunidade. O que realmente um país vai ter de custo de oportunidade de consumir um produto em relação a consumir outros produtos de outras economias? Ou seja, o produtor que tem a menor oportunidade de custo, tem vantagem comparativa na produção de um produto qualquer. Pô, se ele diminuir o seu custo de produção, então, só de você diminuir, de comprar um produto com um custo de produção menor, você já tem aí uma vantagem em relação a outros países. Então, uma vantagem no consumo daquele produto.
Eu tenho aí um custo de oportunidade, algo que gera atratividade em termos de custo de oportunidade. Quem tem vantagem comparativa? O agricultor ou o fazendeiro? Fica a pergunta para vocês. Quem tem vantagem absoluta? O agricultor ou o fazendeiro? Assim, considerando previamente, o agricultor tem vantagem absoluta na sua produção das suas batatas. O fazendeiro tem vantagem absoluta na criação, na comercialização do seu gado. Né? Isso é fato. Tá? Agora, a vantagem comparativa, né? E você levaria em consideração os custos de oportunidade de cada um. Né? Você levaria em consideração os custos de oportunidade de cada um. Aqui, dando exemplo aqui, em termos de numéricos, né? O fazendeiro precisa de apenas 8 horas para produzir 1 quilo de batata, enquanto o agricultor precisa de 10 horas. Opa! Se o fazendeiro ele leva menos tempo, ou seja, 8 horas, para produzir 1 quilo de batata, que é algo da especialização do agricultor, que precisa de 10 horas, então nós já vimos aqui uma vantagem absoluta, nesse exemplo aqui, um exemplo hipotético, do fazendeiro em relação a horas de trabalho que ele precisa para produzir batata. Nós temos aqui uma vantagem absoluta, né? O fazendeiro precisa de apenas 1 hora, certo? Para produzir 1 quilo de carne, enquanto o agricultor precisa de 20 horas. Olha, nesse exemplo aqui hipotético, o agricultor ele precisa de muitas horas a mais, ou seja, 20 horas a mais, né? 20 horas. Uma diferença assim, absurda para produzir carne, para produzir realmente a mesma coisa que o fazendeiro já é especializado. Então, o fazendeiro já tem vantagem absoluta na sua produção. Né? Então, o que nós vemos? O fazendeiro tem a vantagem absoluta na produção da carne e batata, nesse exemplo aqui. Tanto na carne como na batata, o fazendeiro leva realmente vantagem. O que é aqui nossa vantagem comparativa? Nossa vantagem comparativa, ela vai considerar o seguinte, o custo de oportunidade. E o que vai considerar o custo de oportunidade? A taxa de sacrifício que você deixou de ganhar. Então, o custo de oportunidade do fazendeiro para produzir 1 quilo de carne, 1 quilo de batata, é 8 quilos de carne. O tempo que ele estava produzindo 1 quilo de batata, ele produziria 1 quilo de carne. Quando é do agricultor, de apenas meio quilo de carne. Então, nós vemos o seguinte aqui. Nós consideramos que, na verdade, comparativamente, existe aqui uma desvantagem para o agricultor, ou melhor, para o fazendeiro, de produzir batata. Embora o custo de oportunidade, ele produza em tempos menores, ou seja, a vantagem absoluta dele seja menor em relação ao produtor de batata. Né? O custo de oportunidade do fazendeiro para produzir 1 quilo de carne é apenas 1/8 quilos, né, de batata, quando o agricultor é de 2 quilos de batata. Então, nós vemos aqui o seguinte, que realmente, para o agricultor, em termos de vantagem comparativa, ele tem ganhos maiores se especializando naquilo que ele faz melhor. Embora ele tenha vantagens absolutas naquela produção. Ou seja, o fazendeiro tem vantagem comparativa na produção de carne, mas o agricultor tem vantagem comparativa na produção de batata. Por mais que realmente o fazendeiro ele tenha vantagem absoluta e comparativa para os dois tipos de produtos, na produção desses 2 produtos, para ele é melhor produzir, então, na verdade, a carne dele. E do agricultor de produzir, então, a batata dele. Quais são os princípios da vantagem comparativa? Vantagem comparativa e diferença de custo de oportunidade são a base para a produção especializada e o comércio. Tá? Quando parceiros potenciais têm custo e oportunidade diferentes, eles podem se beneficiar com o comércio. Tá? A grande questão é essa. Se há custos de oportunidade diferentes, então dá para comercializar, dá para estabelecer uma linha de comércio, de negociação.
Então, o que nós temos, então, de princípio de vantagem comparativa? O comércio pode beneficiar todos de uma sociedade, porque permite aos indivíduos especializar-se em atividades onde possuem vantagem comparativa. Tá? Então, eu deixei aqui também um texto sobre teoria do comércio internacional, mercantilismo, vantagem absoluta de Adam Smith, vantagem comparativa de Adam Smith, dotação relativa de fatores de React-Olin, vantagem comparativa de Michael Porter, né, com vantagem competitiva. Depois, se vocês quiserem dar uma olhada sobre esses assuntos, são temas interessantes quando nós falamos de comércio internacional. Aqui, o que nós vemos aqui de interdependência e ganho de comércio em Adam Smith? Né? Em seu livro publicado em 1776, An Inquiry into the Nature and the Cause of the Wealth of Nations, a investigação sobre a natureza e a causa das riquezas das nações, Adam Smith fez uma análise detalhada do comércio e da interdependência econômica, e que economistas ainda a utilizam até hoje. Tá? Aqui eu deixei um hiperlink para vocês darem uma olhada, se quiserem também. Isso apenas para referenciar a minha imagem, né? De Adam Smith aqui, da Riqueza das Nações, The Wealth of Nations, publicado em 1776, sua obra de maior relevância. Foi o primeiro economista clássico, né, falando sobre a divisão do trabalho, certo? Sobre os fatores, né, um exemplo da mão invisível, e realmente um defensor aí do mercado livre, ok? Sobre a alocação de bens, sobre a questão dos preços, preços livres, não controle de preços, sobre o livre comércio e não o mercantilismo, é a melhor oportunidade para os ganhos de comércio. E que a ação individual e egoísta, de interesses egoístas, promove o bem-estar geral para a sociedade. Então, realmente, foi estabelecido estudos de economia, né? Separação. E também ele teve estudos, além de economia, e também ele teve estudos de filosofia. Ele bebeu nas fontes da filosofia para realmente falar sobre as questões da economia. E ele é o pai da economia, considerado o economista clássico aí de maior relevância, né? Nós temos aqui Davi Ricardo, certo? Seu livro aí, né, também, Principles of Political Economy and Taxation, Princípios de Política Econômica e Taxação. Esse livro, publicado em 1816, Davi Ricardo desenvolveu o princípio da vantagem comparativa, como a conhecemos hoje. Certo? E aí nós fazemos um exemplo aqui, utilizando Michael Jordan, né? Michael Jordan deve cortar sua grama ou fazer no comercial? Uma pergunta. Qual o melhor custo de oportunidade dele? Ele pode ter algum tipo de vantagem absoluta em cortar grama e, ao mesmo tempo, fazer um comercial, né? Só que o ganho de comércio dele pode ser maior, em termos de vantagem comparativa, fazer o comercial dele, em vez de ficar realmente cortando a grama dele. Pode ser terapêutico, pode combater a depressão, alguma ansiedade, qualquer coisa para ele. Mas o fato é que, em termos de ganho de comércio, ele tem provavelmente um maior ganho realmente fazendo um comercial, né? Geralmente os comerciais dessas estrelas são grandes cifras, né? Muitas cifras. Né? Então, ainda voltando sobre a nossa questão da vantagem comparativa, deve o Brasil comercializar com outros países? Para o país mestre Yoda agora, né? Isso daí realmente envolve a questão da importação, exportação e o custo de oportunidade. Então, quando você falar Pessoal, quando falar de vantagem comparativa, ganho de comércio, você tem que considerar a balança comercial. Balança comercial é o quê? Importação e exportação. Importação maior que exportação, nós estamos falando aí de déficit, né? Déficit, o país está pegando mais bens e serviços do resto do mundo e trazendo para a sua economia. Então, o país deve ter maiores exportações do que importação na sua balança comercial para ter um saldo positivo na balança comercial. E isso é importante. Para você considerar, então, também o custo de oportunidade. O que vai gerar isso, esse superávit na balança comercial? É o custo de oportunidade. Tá? Vocês viram a importância do custo de oportunidade. Acho que essa aula ficou bem claro isso aí. Quem deve produzir o quê? Interdependência e comércio são desejáveis, pois permite a todos obter uma maior quantidade e variedade de produtos,
princípio da vantagem comparativa. Então, isso aí envolve, então, o ganho de comércio envolve essas vantagens que se tem em termos de vantagem comparativa, considerando o custo de oportunidade. Aqui também nós temos outro exemplo de custo de oportunidade, tá? Em que para o Brasil, 2 unidades de comida devem ser dispensadas para produzir um carro. Mas só meio carro deve ser dispensado para produzir uma unidade de comida. Observa a situação. Aqui para o Japão, uma unidade de comida deve ser dispensada para produzir um carro, 1 para 1. E um carro deve ser dispensado para produzir uma unidade de comida. Então, o que nós vemos aqui? O Brasil deve produzir comida, tem vantagem comparativa. E o Japão deve produzir carros, tem vantagem comparativa. Cada um tem vantagem comparativa na sua produção, realmente em determinado tipo de produção que lhe confere maior custo de oportunidade. O custo de oportunidade, então, do Brasil é em produzir comida. E o custo de oportunidade do Japão é em produzir carros, a sua especialização. Quando nós consideramos, então, o comércio, né, ambos ganham. Se não fossem assim, não haveria comércio. Então, o comércio exterior ele é igual envolve globalização, envolve exportação, envolve os documentos necessários, Incoterms, né, os termos de comércio, a política alfandegária de cada nação, a taxa alíquota de importação e exportação, né? A questão logística que nós falamos, sobre gestão da cadeia de suprimento, os meios de pagamento, financiamento internacional, contratos internacionais, departamento, né, internacional. Tudo isso daí realmente envolve o comércio internacional. Então, o que nós vemos da lei de vantagem comparativa? O comércio mutuamente vantajoso é sempre possível, desde que os países tenham preços e custos relativos diferentes entre si. É muito importante preços e custos relativos entre si. Por que a União Europeia, lá na União Europeia, houve o Brexit? Porque a Grã-Bretanha percebeu que ela não estava tendo vantagens comparativas na produção de determinados bens. Ela se sentiu, certamente, lesada, e também envolveu a questão da estabilidade monetária, certo? Grande número de pessoas migrando para países em que a situação econômica é melhor, então eles resolveram sair da União Europeia, não acharam vantajoso a União Europeia. É possível que em um momento mais para frente, né, seja mais vantajoso. Então, nós temos um resumo aqui na nossa aula. Interdependência e comércio permitem aos indivíduos usufruir de uma maior quantidade de variedade de bens. Isso é importante. O indivíduo que produz um bem ou serviço com a menor quantidade de insumos tem vantagem absoluta na produção desse bem ou serviço. O indivíduo com menor custo de oportunidade tem vantagem comparativa. Ele pode até ter vantagem absoluta na produção do outro bem, mas se ele ganha mais produzindo aquilo que ele é especializado, então ele tem vantagem comparativa, porque o custo de oportunidade é menor. É isso que vocês têm que considerar, se o custo de oportunidade é menor. Os ganhos obtidos através do comércio são baseados na vantagem comparativa e não na vantagem absoluta. A vantagem comparativa aplica-se tanto a países quanto a indivíduos e firmas. Ok? Então, é aplicado no seu dia a dia. Você pode realmente fazer uma faculdade, ou estudar para um concurso, ou realmente trabalhar. Você vai verificar qual é o seu melhor custo de oportunidade. Aqui eu deixei um vídeo para vocês assistirem, para vocês darem uma assistida, né, sobre esse assunto aí dos ganhos de comércio. Tá? Só um minutinho. Tá, terminando essa parte da teoria, temos uns trabalhos de leitura, né? Para vocês, apenas sugestivo. Tá? Deixei esse material aqui para vocês. Artigo das vantagens comparativas, a construção das vantagens competitivas, uma resenha das teorias que explicam o comércio internacional. Aí tem esse material, acho que é tremendo, muito bom para vocês lerem. E temos para a nossa próxima aula aí, o livro do Manquio, capítulo 4, para vocês lerem. Ok? Então, assim terminamos a nossa aula. Muito obrigado pela presença de vocês.
Um forte abraço, esperança e futuro no Senhor. Eu deixei para vocês esse versículo, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Jeremias, capítulo 29, versículo 1. Então, o Senhor conhece a nossa vida, Ele tem planos, e realmente, Ele quer, na pessoa dele, executar esses planos em nós. Para nos dar uma esperança e um futuro. Um fortíssimo abraço, e aqui termina essa etapa da nossa aula. Então, aqui, meus